Pois é, e o compromisso de Sua Excelência o Artista é sempre mostrar gente de talento. Tem muita gente que às vezes pensa, tem talento, não tem, né? A cigana, às vezes, engana a gente. Né? Não é o caso. Hoje, estamos recebendo professor, músico, arranjador, Sua Excelência César Custódio. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui nesse programa. E assim, enaltecendo os músicos da cidade. Essa é uma tecla que eu sempre bato com o poder público, de valorizar músicos da cidade. Professor, a gente fala de valorizar o artista da cidade, mas o idioma é um só, porque a música é mundial. A música É verdade? Da mesma forma que nós queremos o reconhecimento da cidade, você, por exemplo, quer também um reconhecimento nacional, Por que não? internacional, Por que e não? não só municipal. Pois é, por que Então, não, né? Não é uma contradição isso? É legal, mas às vezes você é mais valorizado fora do que dentro da sua própria casa. Mas isso é bacana quando você ganha um jogo no campo do adversário, você não sai mais valorizado? Também, mas se o Neymar chegar hoje lá em Praia Grande, de onde ele saiu, todo mundo vai fazer festa para ele. Mas talvez não fizesse isso quando ele não era conhecido. Pois é, mas aí que tá. Tem muito músico que tem muito mais estrada do que eu. E não é Mas conhecido. isso acontece em todo lugar, não é verdade? Acontece. Isso aí já virou até um jargão, né? jargão, De que o santo de casa não faz milagre, essa história toda. Isso está mudando, por causa talvez dessas mídias, Facebook, Instagram, isso está mudando. Né? Professor, eu me lembro que na cidade do interior, aquela cidadezinha do interior, onde só tinha a rua do meio, de cima e de E o baixo, coreto na praça. eu me lembro que o coreto da praça, serviço de alto-falante, e tem aquele negócio. É assim. Você lembra quando chegava a rapaziada de fora? Que alvoroço que era? Pois é, eu sou Não de é verdade? Lorena, né? Lorena era assim. Não era assim também. Lorena Professor, música, o que é esse instrumento que você trouxe hoje? Esse é um piano digital, né, de 6 oitavas da Yamaha, e ele é mais compacto do que o piano. O piano normal são 7 oitavas, esse é 6. O que são 6 oitavas, 7 oitavas, A 8 sequência, oitavas? a gente compra um piano, um teclado, não é pelos botões, mas é pela quantidade de teclas. Então, de dó até dó é uma oitava, de dó até dó, outra oitava, e assim. Qual a diferença? Isso é um piano, Digital. isso não é um órgão eletrônico. Qual a Não. diferença do órgão eletrônico para o que eles chamam hoje? Não, quando você pede um mapa de palco, eles falam, bateria, metais, um teclado. Uhum. O teclado é muito subjetivo. Sim, O teclado pode remeter um piano, a um piano de cauda. a um teclado mesmo, a um Sim. sintetizador e a um órgão. São 3, 4 coisas diferentes. Tá, e o Ou que- até um cravo, né? E o que seria esse teclado mesmo? O teclado são mais os teclados domésticos, que a gente chama, né, que imitam outros timbres, são muito práticos para palco. Diferente do sintetizador, que o sintetizador é onde você cria timbres diferentes. O sintetizador, eu me lembro que do surgimento, a gente falava muito nisso na passagem dos anos 60 para os anos 70, onde havia uma revolução dos Fevers, os Incríveis, né? Renatos Blue Caps. Sim. Aqui no Brasil eles usavam, e aquilo ali, para a gente, era o chamado órgão eletrônico. Mas não era, aquilo lá na verdade era o Solovox, era chamado Solovox. O órgão, ele é mais complexo porque são 2 teclados e uma pedaleira. Então ele é mais pesado para carregar, para tocar também já não é a mesma coisa. Então quando era um teclado só era chamado Solovox. O sintetizador mesmo ele vai aparecer em 1970, porque ele foi criado E em qual é a 69. função
sintetizador. Justamente ter outros timbres diferentes, aqueles sons diferentes. Por exemplo, som de fantasia, som de chuva, aqueles sons chamados pads. Aquilo lá surgiu com o sintetizador. Na abertura de uma música do Roberto Carlos, de 1967, eu não sou daquela época, Tá. certo? Mas eu ouço música. Nós temos a abertura de E Por Isso Estou Aqui, que marca muito esse som já eletrônico, aquele... Ali imitava mais ou menos o timbre de cravo. Era um som assim, porque Era o parecia... Solovox. Era o Solovox, só isso. Um som mais metálico, né? Diferente. Olha... Isso. Né? Roberto Que Carlos. coisa. Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, e o que é essa sequência de teclado? Aquela sequência que vem os teclados em cima e outra sequência embaixo. Porque naquela época não tinha assim essa praticidade que a gente tem hoje, de num só teclado você reunir vários timbres. Então, de repente, uma marca tinha um som melhor de piano, mas a outra marca tinha um som melhor de órgão, a outra marca tinha um som melhor de metais, então o camarada colocava 1, 2, 3 aqui do lado. Né? Alguns artistas, eles acabam associando a música do teclado à sua imagem no palco. Por exemplo, não tem como você falar de Elton John sem imaginar ele no teclado. Com certeza. O que é aquilo que ele toca? Aquilo lá, na verdade, ele gosta de piano. Elton John é um grande pianista também. E como ele é endosser da Steinway, que é o melhor piano do mundo, então, às vezes, ele usa alguns teclados também em cima do piano, até para ter uns outros timbres. Então, se você pegar ele fazendo... Como, por exemplo, o Freddie Mercury. O Freddie Mercury já não era pianista. Ele tocava piano, mas ele não era pianista. Você olha pela técnica dele. Ele não tem a mesma técnica que o Elton John. Mas funcionava. Pra caramba. Né? Então funcionava, porque são pianistas, são Porque tecladistas. funcionava. Quer dizer, meia boca, quebrava o galho, passava... Não, porque a banda ela é mais Ele complexa. tocava o suficiente para... É porque você já tinha o baixo, você já tinha a guitarra fazendo a harmonia também e a bateria. Então o piano ele era só um complemento. Fazia o que Exatamente. a base ele já tinha. Já tinha. Só complementava a base, só E isso. quando eu cito e sou fã do cara, Benito de Paulo, o que ele toca? É piano Piano, também. piano Mas mesmo. então, aí no caso do samba... O Benito de Paula... aí que entra a pergunta. Por exemplo, eu vou tocar samba, então é esse instrumento que eu vou usar? Para o outro já não serve? Olha que tá. O piano até então, até o Benito de Paula, em 1975, ninguém tinha ousado colocar um piano no samba. Ele foi o pioneiro Sempre nisso. digo isso, maestro do samba. Sim, maestro do samba. E o que fez com excelência. Porque o que acontece? O piano, como ele é um instrumento vindo do meio erudito, o samba ele é uma música muito assim que exige um certo gingado. Uma cadência. Uma cadência, um diferente. gingado, um balanço. Então, uma coisa é você tocar, por exemplo, Aquarela do Brasil. Meu amigo Thiago, ele arrebentou. Aí, ó, se você pegar, por exemplo, ele arrebentou com essa música, mas acontece que o Benito, ele tem essa facilidade de fazer um samba um pouco mais romântico, Isso, é. que possibilita. O famoso sambão de roda, por exemplo, acho que já não... Dá, se Dá você pra pegar... fazer? Vai do balanço da pessoa, porque o balanço não se escreve em partitura. A ginga, ela não vem escrita na pauta. A ginga ou a Aí pessoa tem ou não tem. É o que seria para a música a interpretação. Sim, a interpretação. Né? Se você pegar um europeu, por exemplo, tocando Garota de Ipanema, isso é tango. O brasileiro não toca assim. Entendeu? Então é isso. Você tem voz de locutor, você canta também? Não, eu não canto, eu encanto. Como todo bom corintiano, eu encanto. Ai, Mas eu não canto, né? Canto também ele requer o mesmo preparo, o mesmo cuidado do que o tocar um instrumento. Ou seja, é praticar a cada dia a técnica, senão ela vai embora. Eu mesmo tenho muita coisa que eu tocava há 10 anos atrás que hoje eu não toco mais, porque eu dou muita aula,
Eu estou trabalhando com orquestra, então a minha praia ultimamente tem sido escrever bastante arranjo, né? Estou estudando de novo, né? Voltei a fazer outra pós. Então, quer dizer, eu não tenho mais aquelas 6 horas por dia para dedicar ao instrumento, que seria o ideal. E a voz é exatamente a mesma coisa. Mas, Pô, assim, você faz muitos bailes? então, essa questão de tocar em baile, hoje você tem as bandas, por exemplo, a Banda Palace, é uma grande banda de baile, né? O Zé Guilherme também, ele enveredou para esse lado, né? Eu nunca gostei muito dessa praia de tocar em bandas de baile. Por quê? Porque você manter uma banda é uma coisa muito complexa e muito, assim, estressante. Então, eu toco em casamento, ok, eu tenho orquestra de casamento. Então, se eu sei que o camarada do violino teve um problema, a semana não vai conseguir, eu tenho 1, 2, 3, 4 violinistas bons do mesmo nível que eu posso chamar, ler em partitura, tudo é com partitura, o cara vai lá e toca e faz o casamento. Agora, imagina você tem um baile marcado, uma formatura, sei lá, um negócio aí, e o crooner não aparece. O crooner ficou rouco. Mesmo que você ache um cantor de última hora, Aí você canta. pois é, não, eu não canto. E aí o repertório, como é que faz isso? Então já vi muito baile estragar, muita banda estragar por causa disso. Você tem um tipo de voz, de cantor nacional, a sua voz se aproximaria mais de quem? Então, a minha voz ela é grave, né? Minha voz Você não é uma faz, voz aguda. faz alguma coisinha, só de brincadeira, do Zé Ramalho para mim. Zé que você- Ramalho. Olha, É aquela que fere e vira mais tranquila, com a fome do povo. há um brilho de faca. Eu não sei o resto da letra, mas a minha voz é bem parecida com a do Zé Ramalho, porque a voz dele é grave. Inclusive agora ele não canta muito, você vê que ele mais declama no meio da música do que canta. Porque acontece, as pregas vocais é uma musculatura, e assim como os nossos músculos vão perdendo elasticidade, a voz humana também vai. Então a tendência do timbre de voz é a voz ficando mais grave. Então a minha voz, quando tiver uns 60 anos por aí, ela vai estar bem mais grave do que está hoje. Essa é uma tendência? É uma tendência. É um músculo. As pregas vocais é uma musculatura, como o meu braço, como a minha perna. Então a tendência ela é ir diminuindo. Isso está dando uma péssima notícia para a gente. Pois é, rapaz. É por isso que hoje o Zezé de Camargo, por exemplo, baixou 2 tons. O Zezé de Camargo já foi um outro problema. Ele usou a voz de maneira errada. Aí provoca o que a gente chama de pólipos. A gente percebia, por exemplo, que Ele cantava muito gritado. o Gessé, por exemplo, É diferente. a gente percebia que a voz dele saía e não saía com tanto esforço. Sim, porque o timbre de voz dele era agudo. O Zezé de Camargo, a gente percebia desde jovem que quando ele cantava, surgiu, Sim, forçava uma veia aqui. Né? Então, porque assim, a música popular ela é passível de mudança de tonalidade. Então, às vezes é melhor você cantar a música num tom mais baixo, que fique confortável para sua voz, do que você querer cantar no tom original e vai acabar Eu com a sempre sua voz. aprendi que você tem que cantar um pouco mais baixo para você ter um certo conforto para brincar até com a voz, Sim. se necessário. Se precisar subir um e pouquinho, nunca no você ir limite. no seu limite. Exatamente. Né? Porque se falhar, Aí a casa caiu. é verdade. No caso você está falando do Zé Ramalho, né? Você sabe que se você ensaiar. Se eu ensaiar, eu consigo, sem dúvida. Mas você não acha que isso aí seria um algo mais para você oferecer para quem quer, de repente, levar você para um evento? Então, mas como eu não toco mais em eventos de festa, não. Eu toco em cerimônias. Entendeu? Você quer casar o povo, é Eu isso? quero casar o povo. Você quer casar o povo. Isso. Entendeu? Você realmente é um moço bem intencionado. Aham. Né? Você Amanhã quer mesmo tem mais um. Você quer, é verdade. E o povo continua casando, né? Continua casando. Ainda bem para você. Ainda bem para nós, né? Quem vai o buffet atrás, vai fotógrafo. Então, vai... qual é a música preferida para... Acabou essa história de marcha nupcial. Não, muito pelo contrário. É mesmo? Quando a noiva não coloca a marcha nupcial, geralmente depois ela se arrepende. Existem alguns casos que a pessoa até Engraçado. começa com a marcha, dá aquele tchan da marcha. Eu casei com um Chariot of Fire. Entrei com... Era uma música de filme, né? Carruagens de Fogo. Sim, Você mas lembra? lembro. Mas aquela música, por exemplo, Olha só, é você indo em busca da vitória, não é? Olha só que Ou não, coisa né? bacana. Tem essa simbologia. Você está indo em busca... então, mas veja, acabou virando música de São Silvestre. Então você coloca o vídeo e pensa, nossa, o cara está entrando com a música da São Silvestre. Foi o que aconteceu com a Por Elise de Beethoven. Virou música do gás. E antes de virar esse estereótipo, a gente tocava direto essa música. Tá, então você vai fazer uma de propaganda para mim.
Você vai fazer uma que também virou propaganda lá Primavera. E a gente vai para o intervalo com você tocando. Vamos lá. Música da Vinólia. Essa também virou comercial. Da Vinólia. Então, mas, professor, veja só. Tem um lado bom. Né? Acaba banalizando um pouco uma Sim. obra Certo. que é considerado uma obra da humanidade, um patrimônio da humanidade. Sim. Mas, por outro lado, Fica conhecida. não é bacana você massificar isso, popularizar isso? Porque, afinal de contas, dá a impressão... Quando se fala... No Brasil, nós temos alguns traumas. Quando se fala que é para você assistir uma ópera ou assistir uma palestra, Uhum. a pessoa já fala, vou dormir. Verdade. Por quê? É falta de hábito. Aí que tá, vai da parte cultural, né? Primeiro que nós não fomos acostumados a ouvir óperas. E são peças musicais longas, tanto que tem intervalo, né? São Contam histórias. Sim, é um teatro com orquestra, etc, etc. Quer dizer, é uma grande produção. Se a gente for analisar friamente, a ópera ela é uma grande produção. Mas a nossa cultura não foi ensinada a ouvir ópera. Se você analisar friamente, hoje em dia, infelizmente, nós não fomos acostumados nem a cantar o hino nacional mais. Quantas pessoas sabem cantar o hino nacional hoje? O teatro, né? O próprio teatro. O próprio teatro. Né? Então, isso aí, na minha época, por exemplo, era mais estimulado do que hoje. Você falou em hino nacional. Você considera a letra do nosso hino difícil? Nem um pouco, É fácil? eu acho. Porque o que acontece? O parâmetro cultural vai de acordo com aquilo que você lê. Então, o seu vocabulário ele aumenta ou diminui de acordo com aquilo que você lê. E essa geração de agora aprendeu a não ler, porque a informação já vem pronta. Você sabe que isso, você falando em hino, tem gente que canta o hino do seu time de futebol e não sabe o que está cantando. Pois é, tem O isso. hino do Palmeiras, que é seu time, fala em prélio. Ah, A palavra prélio. o que isso significa? O que é um É prélio? uma boa pergunta. E todo mundo que o palmeirense canta prélio e Sem não saber sabe o o que é. Entendeu? Então, quer dizer, e às vezes não procura saber. Né? Então, muita gente canta o hino nacional, tem algumas palavras que a pessoa não sabe e não busca saber o que significa. Uhum. Né? Isso é uma coisa. Agora, o hino nacional, quando você, já que você faz solenidade, Sim. consequentemente, num determinado momento, vão te pedir o hino nacional. O hino nacional, obrigatoriamente, ele tem o seu tom original, ele tem que entrar no tom original, o arranjo, ele vem mudando com o tempo, ou ele tem que ser, é sempre o mesmo? Aí que tá. O hino nacional, quando ele é cantado, ele tem que ser em Fá maior. Ok? Quando ele é cantado. Quando ele é só executado, ele é em Si bemol, porque ele é para banda, instrumentos de sopro. Então ele é em Si bemol. E outra coisa errada que se fazem, aplaude. Hino nacional não se aplaude. Isso Não. E você vai em não solenidades... impedir. Pois é. Às vezes acontece do próprio cerimonialista, ele já avisar, mas isso aí ele tem que avisar antes. Por favor, vamos à execução do hino nacional, todos de pé, e ao final, por favor, não aplaudam. Sim. Não é gafe ele falar isso. Nem um pouco. Até porque, mas tem Pois gente que acha que é. Uhum. Até porque isso ajuda a educar as pessoas Com nesse certeza. sentido. Né? Até porque não há motivo para se aplaudir, principalmente se for cantar, porque cada um canta num tom, né? Exatamente. Eu acho que hino nacional, e parabéns para você, trilhas de novela. Sim. O que você entende de trilhas de novela, algumas que você consideraria marcantes? De novela, não é filme, não, de novela. Você lembra de alguma? Então, aí que tá. A música, às vezes, ela até muda Eu posso original tentar dela. Posso tentar uma? Pode tentar. Clássico de 72, Não, o da minha B.T. época, não. Thomas, Rock and Roll Lullaby.
Era Suzana Vieira, não. Tarcísio, não. Era Francisco Coco com a Regina Regina Duarte. Isso. A Simone. Ela fazia Cristiano papel de Vilhena e Simone Marques. Isso aí, 1972. Depois ele parou de cantar, que ele virou pastor batista. Aí depois disso ele ainda fez outros sucessos. Fez. Ele gravou mais uma ou duas músicas, mas ele enveredou só pro lado gospel, né? Bacana. Bacana. Mas Bom, assim, as músicas de novela, você tocou uma coisa interessante. Principalmente em casamento, às vezes a noiva quer colocar aquela música que está tocando a novela A ou B. Eu sempre falo para não fazer isso. Porque depois que passa a novela, a música é esquecida. Não, algumas. Algumas, tem música que marcam. Essa, por exemplo, não. Então, Pra você ter uma ideia, essa canção do Bid Thomas, em 72, era a trilha do par romântico da novela, né? E encerra, inclusive, a última cena da novela, os dois, enfim, navio, depois de tantos desencontros, isso. termina com essa... E depois, se não me engano, 86, quando a Globo fez o remake com a Fernanda Torres e o Tony Ramos, Isso. né? Essa trilha foi para abertura, instrumental. Foi um marco tão grande na novela que, se você perguntar qual é a abertura de Selva de Pedro de 72, ninguém lembra. Ninguém lembra. Né? Eu lembro. Você lembra? Lembro. Você não lembra. Lembro. A abertura de 72... Não é. Não é. Essa é a trilha do Cristiano Vilhena. Cristiano Vilhena. Não é a Então abertura. não é abertura. A abertura ninguém lembra. Ninguém lembra. Eu sei porque eu tenho, mas eu não lembrava. Não é da minha também. época. Essa aí é do Cristiano Vilhena. Não é da minha época. Essa aí é a cena em que ele passava. Que mais de novela você tem? Então, se você pegar, às vezes, até música chamada música gospel, usa em novela. Se você pegar, por exemplo... Sim, sucessaço. Love by Grace, da Lara Fabian. Isso é música gospel. Mas aí usou naquele pedaço da novela com a... Não lembro o nome da atriz, que até rapou o cabelo, né? Sim. Que tem um câncer, não sei o quê. Isso é música de igreja, entre aspas. E acabou virando... Laço de família, se não me engano? Laços de família, isso. E aí acabou virando música de par romântico. Toca um pouco mais, essa música é bonita. Então, quer dizer, tocou pra caramba. Então, mas Muito em casamento eu toquei essa Você música. estava dizendo da pessoa, não faça isso, porque depois passa Sim, é igual o Titanic. o momento da novela. Mas e daí? Toca a trilha do Titanic para nós. Olha só. E daí, professor, sabe por Pois quê? é, Passa a febre do momento, mas isso não deixa a música menos bonita. Não Quando deixa. a música é bonita, ela é bonita sempre. Sempre. Sim, só- Agora, tem canções, principalmente os batidões, é que são apenas e simplesmente um momento, assim, um boom, né? Mas que de repente realmente se percebe que não vai ficar. Não vai. Né? Então, o problema é o seguinte, às vezes tem música que não tem nada a ver com o momento. Vamos pegar o Titanic. É uma história real, né? 1912, de um navio mais famoso do mundo, que nem Deus afundava, entre aspas, e matou mais de 2.000 pessoas. Sim. Então, como é que você vai colocar uma música com esse contexto no dia mais especial da sua vida? Professor, eu te respondo. Rock and Roll Lullaby, que a gente acabou de enaltecer agora, é uma mãe embalando uma criança. Sim. A letra é uma mãe. E era a trilha romântica da novela, porque ninguém sabia o que era a letra. E rolou. Rolou. Então, mas veja bem, uma mãe embalando uma criança. Que lindo. Lindo. Agora um navio afundando matando 2.000 pessoas. Mas o casal Entendeu? vivia seus momentos Sim. românticos com essa trilha. Marcou E ninguém pro casal. sabia que a mãe Ninguém estava sabia. embalando a criança. Você Ninguém sabia. entendeu? Aham. Entendeu? Mas, então, aí, hoje a gente descobre tudo pelo Dava Google, né? certo. Dava certo. Dava certo. Bom, você estava falando que a marcha nupcial ainda, Sim. a pessoa ainda prefere?
É recorde, né? Então vamos fazer um presente para você que está em casa, para você que tem saudade do dia mais importante da sua vida, que foi o dia do seu casamento. O segundo dizem que é o nascimento do primeiro, depois do segundo, depois do sexto, depois do sétimo, depois do 10º filho. Né? Uhum. Então, em homenagem a você que tem saudade do dia do seu casamento, nós vamos para o intervalo agora ao som da marcha nupcial. Olha que chique. Sua Excelência, o artista, recebendo hoje o professor César Custódio, sempre um bom papo, adoro quando ele vai no rádio comigo, sempre Obrigado. uma boa conversa, né? Um cara muito inteligente. Você tem a oportunidade de tocar fora do país? Tive, e não fui, me arrependo amargamente até hoje. Bom, essa canção que você estava tocando é de 77. 7. Gloria Gaynor gravou essa música. Por que essa canção é tão ligada à comunidade LGBT? Na verdade, essa música, a Will Survivor, a realidade dela, ela fala da dependência americana quando teve a crise do petróleo. Porque o americano, você sabe que gosta de carrão, V12, V8. E se tem 5 pessoas na casa, os 5 têm carro. E aí veio a Mas no crise. Brasil Pois também é. já está assim. Pois é. Aí veio a crise do petróleo, mas aí a música dizia que eles iam sobreviver, mesmo sem gasolina, andasse a pé, de bicicleta, sei lá. Só que, na década de 80, acho que 84, fizeram um filme chamado Priscila, Rainha do Deserto. Sim, o né? filme, né? Aquele pessoal em cima do ônibus, Sim. voando, voaçante, e usaram a música. E aí virou. A associação entra dentro daquilo que você falou, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Ao contrário do IMCA. Isso, a IMCA. Que já tem a ver. É o Village People, né? Que eu podia deixar passar. A IMCA, você faz? Nunca tinha tocado isso. Mas tudo igual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que aqueles grandes clássicos dos grandes mestres do período de Bach, Verdi, por que eles têm canções que são tão tristes? Né? Eu citei o caso do Noturno, Sim. porque a gente que faz rádio sabe, a gente sempre procura trilha. Noturno, por exemplo, é muito utilizado como trilha para nota de falecimento. Você solta e já comunicamos o falecimento. Olha aí. Ó. Então, né? Na verdade, Chopin, quando fez isso, ele já estava... Chopin era uma pessoa, se a gente for estudar sobre Chopin, ele morre aos 39 anos, né? Uma morte muito prematura, tuberculose provavelmente. Mas Chopin era um camarada meio deprimido, porque ele teve que sair fugido da Polônia. Né? Então ele vai para a França, né? Lá ele conhece Liszt. Então, graças a Liszt, que Chopin foi reconhecido no meio erudito, porque Liszt já era famoso. Depois ele tem um relacionamento com George Sand,
né, que era uma escritora, mas ela usava o pseudônimo masculino para poder vender os livros, né? Então ele já era uma pessoa melancólica e deprimida. Ficou a mãe para trás, pai para trás, irmã para trás, né? Ele sempre tinha muita saudade da Polônia. Tanto que quando ele morre, o coração dele, o corpo é sepultado no Père Lachaise, na França, mas o coração então vai para a Polônia, que era o país de origem dele. Então o compositor, ele passa para a obra aquilo que ele está sentindo no A momento. melancolia. Ele era incrível, né? melancólico. Ele era. O próprio Beethoven, né? Você veja, Beethoven, aos 26 anos, está totalmente surdo. Imagina um maestro, naquele calibre, ficar surdo. Olha isso. Mas é lindo demais. Sonata no Luar de Beethoven. Né? Olha. Olha isso. Parece que a música está falando, me ajuda, alguma coisa, né? Me tira esse fundo de poço que eu estou. Então, o compositor tinha essa característica de passar o que ele está sentindo para a música. O caso da marcha fúnebre, ela foi criada com a função de ser Sim. uma marcha fúnebre mesmo? Porque Havia essa necessidade? havia. Naquela época, eram chamados requiems, que era música feita para morto. Então, era comum a pessoa encomendar, vai ter uma missa de 1 ano, 2 anos da morte de alguém, sei lá, e eu quero encomendar uma música. Pronto, era comum. E a marcha fúnebre, poucas pessoas sabem, mas ela também é de Chopin. Chopin era a depressão encarnada. Então, mas assim, dos grandes pianistas, talvez insuperável até hoje, assim que tirou recursos sonoros do piano, foi Chopin. Porque na verdade o piano, o Chopin, ele é do romantismo, né? Que pega ali 1810 e vai até 1900. Mas o piano não foi criado no romantismo. Por que alguns pronunciam Chopin? Aí que tá. Se você pegar a palavra porta, o paulista vai falar porta. O mineiro vai falar porta. E o carioca vai falar porta. Então, como ele fez carreira na França é Chopin. Mas ele era polonês. Na Polônia é Chopin. Bacana, olha só. Por isso que eu falei, é uma delícia quando eu recebo o professor de história na rádio, porque a gente sempre aprende muito também. Eu aprendo com você, então é uma troca. É uma troca. É muito legal isso. E sempre rende muito bom papo. Né? Professor, diga uma coisa, já falamos sobre isso, inclusive em rádio, mas é muito interessante. Existe racismo na música? Muito. Eu sou de Lorena, e o Clube Comercial de Lorena ele protagonizou uma cena de racismo, que rendeu até processo na época. Um grande compositor, um cantor brasileiro, assim, ele era conhecido, você conhece, ele era conhecido como Nat King Cole brasileiro, pra você ter uma ideia, o naipe da voz do cara. E ele ficou hospedado no centro da cidade, a banda foi lá para fazer a abertura, passar o som, aí não deixaram ele entrar porque ele era negro. Aí ele foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência na época. Era o Emílio Santiago. E aí? Depois desenrolaram lá, disse que foi mal entendido nada. Não foi mal entendido. Eu já passei por racismo. A questão eu não me prendo a isso. Né? Eu acho que a pessoa que ela é racista, seja com negro, seja com oriental, com verde, são pessoas... a gente sempre remete, dependendo da canção, a gente remete, sempre fala assim, nossa, mas essa canção, ela lembra os cantores negros americanos. Sim. Porque eles têm uma característica muito própria de cantar. A maioria deles de origem evangélica, né? Sim. E eu não sei se é por cantar em igreja, normalmente eles já vêm dotados de um aprendizado maior. Aqui no Brasil nós temos isso também. Aí que tá. A característica da música típica do cantor negro brasileiro. Se você pegar, você falou dos americanos. Se a gente for pegar a história, quando acontece a abolição da escravatura, a igreja batista era a igreja de periferia. E os negros iam para onde? Para a periferia. Então, a primeira catequese dos negros começou com os batistas. Por isso, se você for pegar Louis Armstrong, Whitney Houston, Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha Franklin, essa galera toda saiu da onde? Da igreja batista. Diana Ross, Dana Summer.
Que elenco maravilhoso. Pois é, hein? é só uma turminha que não canta nada, né? Nossa. Entendeu? Já A Tina pensou? Turner. E essa galera saiu tudo da Igreja Nossa. Batista, por quê? Porque eles aprenderam a cantar na igreja. Até porque o negro, até pouco tempo atrás, vamos pegar em 1970, década de 70, a única opção que o negro tinha norte-americano, ou era o esporte ou era a música. Então ele aprendeu a fazer com excelência, porque a única possibilidade de ele conseguir alguma coisa era através da música e do esporte. E você veja que tem aquele time de basquete lá, os Lakers, né? Chegou à presidência. Sim, pois é. Chegou a presidente. Aliás, quando o Martin Luther King, aquele pastor batista, falou que ainda havia um presidente negro, né, gerou uma revolta danada, tal. E, coincidência ou não, como eu não acredito em coincidência, o Barack Obama ficou 2 mandatos. E era negro. Foi um bom presidente. Foi. Né? Não acompanhei muito, mas até onde você tem notícia, muito culto. Está Né? aí no Brasil. Então, no Brasil, acaba associando com a questão do morro e da igreja. Você pega, por exemplo, Cartola. Né? Por Cartola. que todos, quando falam em Cartola, remete imediatamente às Rosas Não Falam? Então, eu ouvi essa Ele tem música em muito mais que 76, isso. tem muito, Eu ouvi essa música a primeira vez em 76, eu tinha 8 anos, mas era do tema daquela novela Duas Vidas, e essa música foi lançada pela Beth Carvalho, Beth uma Carvalho. grande sambista, né? 76, é, 75, Gravou 76. essa música Duas Vidas, a protagonista era Beth Faria. Beth Faria. O Cartola, ele tem muita, como a dona Ivone Lara, por exemplo, eu tive o prazer de conhecê-la, já faleceu ano passado, mas esse pessoal que vem do morro, Martim da Vila, que eu conheci também, está vivo ainda, o morro, a pessoa do morro também, ela tem essa discriminação. Então, o que ele vai fazer? O que tem facilidade para ele, que é a música, que às vezes é hereditária. Aí entra naquilo que eu sempre digo aqui, e existe, a pessoa pensa, quem está aqui comigo fala que é repetitivo, mas para quem está ouvindo, existe, no rádio também existe isso, a rotatividade da audiência. Sim. Né? Às vezes um não ouve, ouve no outro. É o que eu cito, é o caso do Benito de Paula, que trouxe trouxe o samba do morro para os grandes Para teatros. elite. E para elite. Porque, primeiro, que ele era branco, não era negro. Segundo, que ele usou um piano, um instrumento clássico, Sim. para um samba. E o traje que ele usava, que Sim, a sempre roupa, impecável. Sempre impecável. parecia um maestro mesmo. Né? Sim, com certeza. Qual é aquela música que, onde você vai, você fala assim, ó, não aguento mais tocar isso, mas não adianta, todo mundo pede. Qual é? É uma música foi protagonizada pela Judy Garland, mãe da grande Liza Minnelli. Essa música foi do filme O Mágico de Oz. Recente, recém-lançado. 1940, alguma coisa. Então sempre Acho me que não pedem existia pra nem tocar. cinema colorido ainda. Não tinha colorido não. Entendeu? Mas sempre pedem para tocar. E aí quando pedem para falar a história de Judy Garland, aos 12 anos, ela era protagonista, então era Sim. Dorothy, né? Foi a atriz mais bem paga de Hollywood. Né? Isso é bacana, mostra que é possível para qualquer um chegar lá, desde que tenha esforço. É possível. Por outro lado, ela morre aos 50 anos, cantando em barzinho, botequinho de Porque quinta é o categoria. seguinte, às vezes é aquela velha história, né? Do artista que precoce, Sim, que explode de uma forma realmente precoce, e depois cai no cai esquecimento. no ostracismo. E é engolido pela própria história. Sim. Não se ouve mais falar dela. Não. Mas o problema da Judy Garland, ela acabou desse jeito, cantando em botequinho de quinta, oitava categoria, para poder sustentar o vício das drogas. É nessa tecla que eu bato muito com os músicos. O mal do mundo, né? Quando, você lembra, quando inaugurou aquele apartamento, até a Eva Vilma que fez o comercial, aqui em frente à Thumb, como é que chama ali? Residência Suite Service, alguma Sim, coisa assim. sim. Então foi a Eva Vilma que fez a propaganda. Foi a Eva Vilma? Foi. Eu toquei Você na sabia? inauguração. O Baby Você Laco, tocou lá? toquei. O Baby Laco na época me chamou, eu fui lá e toquei órgão, aquele órgão Minami, 2 teclados para dentro, tinha que botar dentro da caravana, aquele negócio todo. Eu que toquei. E o garçom, quando veio me servir, o senhor quer qual tipo de uísque? Quando eu falei para ele que eu não bebia, mas como assim? Não, mas músico bebe. Tá bom, eu não bebo bebida alcoólica e nem fumo. Então, tem essa questão também. Eles acham que todo Acho que está ligado ao cigarro. Aham. Entende? Bacana. Então você vai terminar com esse. Você mais um a pedir a canção que. Canção Overdose. E de antemão quero agradecer a sua participação. Nós estivemos hoje aqui o professor César Custódio, aprendemos muito com ele. Obrigado por ter aceito o nosso Eu que convite. agradeço. Se convidar mais vezes, a gente volta mais vezes. Só chamar. Muito obrigado. E a Aprendi gente muito. volta no próximo programa com mais talentos.
Sua Excelência o Artista.